Bem, eu sempre fui leitor de poesia, né, desde jovem. E tinha algumas tentativas poéticas a partir dos 15, 16 anos, que não eram coisas dignas de leitura e de impressão. E por isso mesmo não perviveram. Eu tratei de destruí-las para não deixar marcas do meu passado. Mas a evolução da minha criação poética adveio de ter encontrado um grupo de jovens no Colégio da Bahia, do Central, jovens que se interessavam por arte de um modo geral. Uns cinema, outros literatura, outros teatro, outros música. E desta reunião, deste conluio de jovens, também surgiam movimentos políticos. Claro que nós não podíamos deixar de estar engajados no momento do petróleo é nosso, no momento do jusselinismo, não é? Que é exatamente dos anos 50. Bem, então, do Brasil desenvolvimentista. Bem, nós, sem intuirmos que iríamos dar esta contribuição à cultura local, à cultura baiana, à cultura da cidade do Salvador, começamos a fazer coisas, a teatralizar poesia moderna, dos autores consagrados, Drummond, Nava, Bandeira, Jorge de Lima, Vinícius. Fundamos uma revista, não, a revista Mapa, que dá nome à geração, ao grupo Mapa, e fundamos também, depois já numa outra fase, a Iemanjá Filmes, para dar suporte às ideias e às pretensões do jovem cineasta Glauber Rocha. Isto, infelizmente, deu em nada, mas nós tentamos fazer cinema na Bahia, e que foi feito por outros, por Roberto Pires, por Rex Schindler, por outros, Oscar Santana, e também Glauber Rocha, que fez um filme chamado O Pátio. Bem, e esta geração desenvolveu em mim o interesse pela poesia. Outros foram ser jornalistas, outros foram ser bacharéis em direito, outros foram ser cineastas, outros foram fazer teatro. O nome dessa geração, o Glauber Rocha, que foi fazer cinema, Paulo Gil, que foi fazer televisão e cinema também, Fernando Rocha, que foi fazer jornalismo, Albérico Mota, que foi fazer direito, Fred Souza Castro, que foi fazer poesia e folclore e vídeo, Carlos Anísio Melhor, que foi fazer boemia e que morreu muito jovem, e Glauber Rocha, que fez cinema e que também morreu muito jovem. Floresvaldo vem depois, quando da fundação do Jornal da Bahia, e quando do conhecimento que ele tem com Glauber na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Esta relação
de Glauber com Floresvaldo, dentro do Jornal da Bahia, foi muito importante para ambos. Eu saio daqui, vou-me embora em 1958, resolvi dar um outro destino à minha vida como estudante de Direito também, que eu fui fazer vestibular tardiamente, e fui escrever poesia e fui às origens da minha família paterna. Eu fui para Recife em 1958, fiz vestibular, iniciei o curso de Direito e desenvolvi a minha intenção de escrever poesia, que resultou na publicação de algumas plaquetes de uma editora que nós fizemos, chamada Edições Macunaíma, e depois resultou na publicação de vários livros, porque realmente poesia é uma maleita que a gente contrai, né? uma febre que a gente adquire em determinado momento. Uns abandonam ou tomam remédios para curar esta febre. Chegam à conclusão de que não são poetas porque alguém diz: olha, você não insista não, porque a sua poesia não vai crescer. Eu costumo fazer isso com muitos, e por isso mesmo muitos não gostam de mim, porque eu sou muito sincero. Então eu toquei em frente à minha intenção de fazer poesia, de ser considerado um poeta, e até hoje pervivo nesta intenção. Já escrevi vários livros e já publiquei, e já estou preparando agora uma antologia para os meus 80 anos. Bem, o que é mais marcante é a intenção de me situar como alguém que pretende fazer da poesia um instrumento de comunicação, de informação para um presumível leitor, e desenvolver comigo mesmo uma maneira de escrever esta poesia que se torne palatável, que se torne agradável ao leitor. E creio que tenho conseguido isto, na medida em que for trabalhando com a palavra. Eu tenho um soneto meu cujo primeiro quarteto define perfeitamente a minha intenção. Se não me engano, assim: se de palavras vivo, me alimento, e mais que deglutir o abecedário, o que era infância tornou-se em poesia. Um jovem e seu cardápio sobre a mesa. Um poeta lida com as palavras. A matéria-prima da poesia é a palavra, e você tem que saber usá-las, empregá-las de forma poética. E esta é a minha intenção. Bem, os pares maiores, deixe-me ver, na literatura brasileira, Godofredo Filho, que é um poeta baiano, Jorge Lima, Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, que foi um poeta bissexto, mas tem poemas de extrema qualidade. O poeta bissexto é aquele que publica bissextamente, né? Bem, eu tenho até um livro que chama-se Poemas Bissextos. Mas então, hoje, o meu último livro chama-se Horta de Poesia. Poemas portugueses são os poemas que eu desenvolvi em torno
na nossa relação com Portugal, que eu não nego, porque sei que muita gente costuma negar, principalmente aqui na Bahia, um vínculo, uma relação com a cultura portuguesa, que consideram a cultura do colonizador. Mas, afinal de contas, nós falamos a língua do colonizador. Não temos outro jeito, a não ser que todos nós nos enderecemos a aprender o Nagô. Mas nós falamos uma língua de cultura, língua de cultura esta que ao português poderia ter sido francês, se o francês tivesse nos descoberto, poderia ter hoje ser o holandês, se o holandês tivesse nos descoberto, ou a Inglaterra, se a Inglaterra tivesse nos ocupado. Bem, a partir do momento em que ela começou também a dominar os mares, eu não tenho vergonha de ser português, porque os nossos ancestrais foram os imperadores do mundo. Isto tem que sempre levar-se em consideração. Eles foram os imperadores do mundo. E a gente não pode esquecer isso. Não deve esquecer. É uma extrema estupidez ignorar isto. Não? Cometeram enormes mazelas. A escravidão foi uma mazela? Foi. Mas não foi só Portugal que a praticou. A Inglaterra praticou, a Alemanha praticou, a Holanda praticou, a França praticou, nos séculos subsequentes. Não? Subsequentes. E nós não podemos transformar este desamor a Portugal num cavalo de batalha, que é uma grande besteira, porque aquele pequeno país está lá firme e muito melhor governado do que o nosso.